ser um pouco mais teórico e vou tentar aplicar essas ferramentas que a gente vai explorar hoje, dentro do R, em dados e afins, tá bom? Primeiramente, quando a gente começa a estudar estatística, a gente tem que pensar numa análise de dados exploratória, ou análise exploratória de dados. Quando a gente tem algum conjunto de dados, a gente precisa explorar ele. Então, existem várias técnicas que a gente consegue aplicar sobre esses dados para que a gente possa tirar algumas conclusões, avaliar alguma tendência, padrões, anomalias e afins. Não quer dizer que a gente vai ficar plotando um monte de gráfico. Plotar gráficos não é a mesma coisa que fazer uma análise exploratória. Então, uma análise exploratória, além dos gráficos, você pode, na verdade, você precisa fazer um resumo, entender como que os dados estão distribuídos, quais os parâmetros, e enfim. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês a diferença entre população, amostra e censo. Quando a gente faz um estudo de dados, a gente percebe que, dependendo do nosso intuito, é impossível da gente avaliar uma população toda. Imagina se, por exemplo, fosse necessário para uma pesquisa eleitoral estudar, fazer uma pesquisa com todos os 200 e poucos milhões de brasileiros. É basicamente impossível financeiramente, e tanto que logisticamente é inviável. Para isso que a gente extrai uma amostra da nossa população, para que a gente possa inferir parâmetros sobre a população. Só que quando a gente faz uma pesquisa com a população inteira, a gente chama de censo. Esse censo pode custar muito, tá? Quando a gente trabalha com uma amostra, por que que a gente deve trabalhar com ela? Primeiramente, financeiramente é muito mais barato e é bem mais viável para, por exemplo, a instituição que está querendo fazer a pesquisa. Só que existe um porém. Quando a gente coleta uma amostra, a gente vai ter um desvio, a gente pode, dependendo do manuseio, pode ocorrer um enviesamento, pode apresentar riscos de variações, e enfim, esses são os custos e os preços de você trabalhar com uma amostra. Mas frequentemente a gente vai trabalhar com ela. Como que um enviesamento pode acontecer? Por exemplo, imagina que você tá com o intuito de fazer uma pesquisa e você quer inferir sobre uma certa população algum parâmetro alguma opinião, por exemplo, dessa população sobre tal conceito. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, com seus pais, com pessoas próximas, parentes, provavelmente você está analisando apenas o meio em que você está trabalhando. Dessa forma, você pode estar enviesando a sua amostra. No caso, também, pesquisas pela internet, é muito fácil você tornar inviável uma pesquisa feita pela internet, tanto pela vulnerabilidade quanto pela facilidade de qualquer pessoa manipular essa pesquisa, tá bom? E a falta de seleção aleatória. Só que existem 3 tipos de seleção que a gente pode fazer, tá? Dentre elas existe a amostra simples, a amostra estratificada e a amostra sistemática. Nessas 3, existe uma coleta diferente. Na amostra simples, sob a nossa população inteira, como que ela é coletada? É basicamente a seleção ela ocorre de forma aleatória, ou seja, de modo que toda a população tenha a mesma chance de participar da pesquisa, todo mundo vai, por exemplo, quero coletar
30% dessa população. Então, esses 30%, tanto os 70% que também não foram coletados, tiveram a mesma chance de serem coletados para a minha amostra, todos de forma aleatória. Já a amostra estratificada é quando você tem uma população que é dividida em estratos. Imagina que, por exemplo, eu tenho numa população inteira 3 grupos diferentes, por exemplo, 3 espécies diferentes. Se eu quisesse, por exemplo, inferir sobre essa população, seria mais conveniente a gente selecionar aleatoriamente ou a gente selecionar aleatoriamente dentro desses grupos? Por exemplo, selecionar proporcionalmente tantas pessoas desse grupo, tantas pessoas desse grupo e tantas pessoas desse grupo. Dependendo do seu caso, pode ser mais viável essa segunda opção, porque de certa forma você busca uma representatividade dessa amostra com relação à sua população. Então, dependendo do caso, extrair uma amostra estratificada é bem mais útil do que extrair uma amostra simples. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com machine learning, que é um ramo da inteligência artificial, para separar o nosso dataset, às vezes, por exemplo, existe um classificador que é lógico. Um deu negativo, outro deu positivo. Suponha que nossa população, 99% deu positivo e só 1% deu negativo. De fato, se a gente coletar aleatoriamente, sem estratificar nossa população, pode se tornar pode, por exemplo, prejudicar o nosso modelo de machine learning, tá bom? Essa amostra estratificada, dependendo, é bem útil para esses casos. Já a amostra estratificada é quando, por exemplo, imagina que você tenha um conjunto, uma população de 100 pessoas. Você vai escolher aleatoriamente um número. Imagina que você tenha escolhido o número 4. Então, aleatoriamente, você escolheu esse número 4 e você vai adicionar a partir desse número um valor N. Por exemplo, suponha que eu quero acrescentar 10. Então, aleatoriamente, eu escolhi o elemento 4. Após, eu vou escolher o elemento 14, 24, 34 e assim por diante até terminar toda a minha população. Essa é a amostra sistemática, é aquela em que eu seleciono um valor aleatório e adiciono N valor, tá bom? Agora, como que a gente pode fazer isso no R? Aqui eu deixei as imagens para tornar mais fácil a nossa visualização. E existem os 3 tipos de amostras que eu deixei aqui, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que não está dando muito para ver. Acho que agora deve dar para ver. Tá, como que eu, por exemplo, gero valores aleatórios no R? Para essa ocasião, a gente pode usar a função sample. Sample. Essa função, ela gera valores aleatórios. Perceba aqui que ele já me dá a instrução de como executar essa função. O que vai no primeiro? Perceba que é o x. Esse meu x, ele é a minha população, certo? Por exemplo, eu tenho um conjunto de números de 1 até 10. Eu tenho um vetor de 1 até 10. Essa é a minha população, certo? Quantos números aleatórios, por exemplo, eu quero gerar? Suponha que eu quero gerar 5 números aleatórios. O que significa esse replace? Quando eu executar essa geração de números aleatórios, ele vai olhar para o meu vetor e vai selecionar um número aleatório. Se eu aplicar a função de replace igual a false, quando ele extrair um número dessa minha população,
esse número que foi extraído já não faz mais parte da minha população onde que ele vai olhar. Esse número ele não pode ser mais escolhido. Só que quando eu coloco o replace igual a true, esse número ele pode ser escolhido novamente. Imagine que você tenha, por exemplo, que realizar um exame de doping com lutadores. É mais útil, na verdade, é bem lógico você fazer um sistema com reposição, ou seja, replace igual a true. Você vai selecionar aleatoriamente, por exemplo, um lutador para fazer um exame. Se ele fez o exame, ele vai ter a mesma chance de fazer o mesmo exame na próxima bateria de exames, tá bom? Não quer dizer que ele foi sorteado uma vez, que nunca mais ele vai ser sorteado. É basicamente essa diferença de replace. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um replace igual a true. Perceba aqui que ele gerou 5 números aleatórios dentro do meu conjunto que é de 1 a 10 e com replace igual a true. Percebam aqui que o 9 ele foi repetido 2 vezes. Então, faz jus a essa instância ser true. Tá bom? Aqui, basicamente, eu estou gerando números aleatórios de 1 a 1000, 150 com replace igual a false. Tá bom? O que vocês devem perceber? Quando eu tenho um vetor, e se eu quero gerar, por exemplo, eu tenho um vetor de 10 elementos, uma população de 10 elementos, e eu quero gerar uma amostra aleatória de 20. Eu quero que tenham 20 elementos. Faz sentido? Claramente que não. Eu vou selecionar todo mundo e mais quem? Vai dar um erro. Ou seja, quando eu tenho um tamanho de uma população e o que a amostra que eu quero extrair, ela é maior do que essa população, meu replace, ou seja, minha reposição, ela tem que ser automaticamente igual a true. Eu tenho que escolher os mesmos números novamente, tá bom? Agora, vamos visualizar, por exemplo, aqui, ó, esses 150 números que eu gerei na minha amostra 1. Perceba que é um valor inteiro de tamanho de 1 até 150, ou seja, eu tenho 150 elementos aqui. Como eu deixei replace igual a false, não tem nenhum valor repetido nessa minha amostra, tá bom? Agora, imagina que eu tenha uma população de 0 e 1. Imagina que eu tenha que criar uma amostra de 150, ou seja, 150 zeros ou 1, tá bom? Como eu tenho uma amostra que vai ser gerada maior do que o tamanho da minha população, o meu replace automaticamente tem que ser true. Existe mais um parâmetro da minha função que eu posso atribuir. Por exemplo, o primeiro elemento do meu vetor é 0. Então, eu posso atribuir a instância prob, probabilidade. Qual que é a probabilidade de cair o 0? Perceba que a ordem tem que corresponder com o meu vetor, tá bom? Então, o 0, eu estou colocando 50% de chance, e para o 1, também 50% de chance. Perceba que é separado por ponto, tá bom? E as duas probabilidades separadas por vírgula, tá? O tamanho da minha probabilidade tem que ser do mesmo tamanho da minha população, tá bom? Por padrão, essa função sample, ela vai gerar probabilidades iguais para todo mundo. Só que eu posso alterar isso usando essa instância prob, tá bom? Percebam aqui, ó, que eu gerei 150 números aleatórios com 50% de chance para cada, tá? Então, com esse intuito, o que eu posso fazer? Vamos visualizar. Deixa eu ver agora se vai carregar. Ó, agora carregou o dataset Iris, tá bom? Esse dataset Iris, ele está disponível nativamente no RStudio e você pode visualizar ele escrevendo ele, ou você pode escrever data minúsculo, tá? Data, abre parênteses, escreve o nome do dataset e ele vai ser carregado
aqui no ambiente. Deixa eu ver se vai ser data environment. Ah, já foi carregado. Olha aqui, ó. Ele está sendo carregado. Se eu dar um clique nele aqui, ó, agora foi carregado. Se eu dar um clique nele aqui, ó, percebam que é data, ele vai me abrir um data frame com todos os dados desse dataset. Esse dataset, ele é basicamente o tamanho, como eu já trabalhei com ele ontem com vocês, ele basicamente trabalha com 3 espécies de flores, com tamanhos da pétala, tamanho do corpo, comprimento, de cada espécie de planta, tá bom? Eu posso gerar, por exemplo, uma amostra simples desse dataset. Como que eu posso fazer isso? Bom, se eu quero, por exemplo, extrair 30% dessa minha população, o que eu posso fazer? Eu posso usar a mesma função sample que eu usei com vocês, de 0 e 1. Percebam que 150 tem que ser o tamanho da minha população, certo? Vamos ver, length, oh caramba, como é que se escreve length? Mentira. Ai, calma aí. Sempre troco o TH aqui, ó. Length de íris. Vamos visualizar, vai dar 4, quer ver? 5. Quando eu coloco length, ele vai dar, como é um data frame, percebam que ele vai dar um número de colunas. O nosso objetivo não é analisar as variáveis dessa população. Prestem atenção nisso. Então, nesse caso, a gente pode achar o número de linhas, que é o quanto de flores que tem nesse dataset. Dependendo do seu caso, pode variar de milhares a 1 milhão, tá bom? Então, no caso, eu estou gerando um vetor, uma amostra aleatória de 0 e 1, que vai ter tamanho 150, com replace igual a true, como eu falei para vocês, a minha amostra maior, e com probabilidade. O 0, ele tem 70% de chance de ser escolhido, e o 1, ele tem 30% de chance. Percebam, se o meu objetivo é de 30% de chance, então vamos visualizar aqui, ó, a amostra, qual que era? A amostra 3. Ele gerou 150 amostras, e o 1, ele teve a chance de 30% de cair. Percebam aqui que majoritariamente o 0, ele está mais visível aqui, ele teve mais chances de cair. Só que agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Na primeira posição desse vetor, eu tenho 0. Na segunda, também tenho 0. Na terceira, 0, 0, 0, 0. Opa, nessa posição tem 1. Foi aleatoriamente gerado. Percebam aqui que eu vou gerar de novo. E essa posição pode alterar. Ó. A primeira posição virou 1. Ou seja, essa, com as probabilidades que eu determinei, foi gerado outra amostra simples, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu conjunto, ou seja, eu estou pegando o meu conjunto íris, que é o meu data frame, abro colchetes, chaves, abro chaves, como eu determinei ontem para vocês, e vou declarar, percebam aqui que a minha amostra 3 é a amostra que eu criei. Como eu quero 30% desse dataset, na minha amostra, o que teve 30% de chance de cair foi o 1. Então, eu quero exatamente a posição que for exatamente igual a 1. O que eu estou falando para o íris? Íris, a linha de amostra que for igual a 1, você vai me retornar como posição. Percebam que tem que ter a vírgula, senão ele pode dar um erro, viu? Eu estou colocando pelas coordenadas. Quando a posição da linha da minha amostra íris corresponder igual a 1, que é o 30% que eu quero, ele vai criar uma amostra. Agora vamos visualizar essa amostra íris. Amostra íris. Percebam aqui, ó, que ele pegou o primeiro, o quarto, o sexto, o sétimo, o nono, o 11º e assim por diante.
Foram 52 amostras retiradas de forma aleatória, tá bom? Vamos comparar... O que eu escrevi aqui? A equivalência. Deixa eu até colocar isso aqui como comentário. Vamos comparar a média da nossa população, por exemplo, dessa variável CPAL-length. Como que eu calculo a média? Eu posso utilizar a função mean. Mean, média em inglês, abro parênteses e coloco o nome da variável. No caso, nossa variável é a coluna CPAL-length. Então, íris, cifrão, CPAL-length. Vamos visualizar a média da população. Beleza, 5,84. Vamos analisar agora a média da nossa amostra. Perceba que é a mesma variável, só que agora é da nossa amostra. 5,84, vamos ver se teve muita diferença. 5,78. Foi bem próximo da nossa média da população. Tem uma margem de erro, que a gente pode calcular com intervalo de confiança, mas percebam que ela é bem próxima da nossa média real. Por isso que às vezes você extrair uma amostra, por mais que seja aleatória e simples, ela pode ser útil para algumas características. No caso aqui a gente está analisando o CPAL-length. Só que agora no caso, deixa eu visualizar esse dataset íris. Percebam aqui na coluna espécies. Ela tem aqui, primeiramente, a espécie setosa, depois versicolor, e depois tem essa outra espécie, virginica, alguma coisa assim. Essas três espécies, eu quero que cada uma tenha uma representação na nossa amostra. E essa amostra tem que ser proporcionalmente representada por cada espécie. Como que a gente pode fazer isso? Existe um pacote no R que vocês podem instalar usando esse comando aqui, install.packages, sampling, S-A-M-P-L-I-N-G, entre aspas, tá bom? Eu não vou executar esse comando porque eu já tenho esse pacote instalado. Pode carregar aqui nossa transmissão. Como que eu faço para usar, por exemplo, as funções desse pacote? Deixa eu diminuir o console aqui. Eu tenho que dar um library, L-A-B-R-A-R-I, Y, e o nome do pacote, sem aspas, tá bom? Vocês dão um library sampling, e aí todas as funções desse pacote já estão disponíveis. Vocês podem olhar a documentação desse pacote no site do RCram, tá bom? Ontem eu usei uma função str, que essa função str, ela vai descrever o nosso vetor, nossa matriz, nosso data frame, de forma mais clara, bem resumida aqui, ó. Eu tenho 150 observações de 5 variáveis. A última é a espécies, que é um fator de 3 níveis, setosa, versicolor, e a outra aqui ele não coube. Mas, não coube. Mas a gente consegue visualizar que a gente tem 3 espécies diferentes. Beleza, eu quero que elas sejam representadas de modo proporcional. Como que eu posso visualizar a quantidade, a frequência relativa dessas espécies? Eu posso usar a função table, de tabela, table, íris, qual que é o fator que eu estou analisando? Espécies. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai me retornar. O setosa apareceu 50 vezes. O versicolor, 50. E esse daqui também 50 vezes. Então, eu quero retirar 25 dessa, 25 dessa e 25 dessa. Como que eu posso fazer isso? Nesse pacote, existe a função extrata, de estratificação. Nessa função extrata, eu abro um parênteses e digito o meu data. De onde que vai vir as colunas? Do meu data frame, íris, vírgula, strata names. Qual é o fator que eu vou tornar representativo? A coluna espécies. Percebam que entre aspas, tem que estar entre aspas, exatamente como o nome da coluna que está no data frame. Eu não posso colocar, por exemplo, em minúsculo, ela toda ou toda em maiúsculo. Tem que ser exatamente como o nome que aparece aqui, íris, cifrão, exatamente igual, espécies, tá bom? O size,
vai corresponder à representatividade, ou seja, para a primeira espécie que aparece lá no meu data frame eu quero 25, para a segunda espécie também 25 e para a terceira também 25. Eu quero coletar 25 amostras aleatórias de cada espécie. O método, esse método SRS-WAR, sem reposição, não quero coletar a mesma planta para minha amostra. E se eu quisesse com reposição, é só vocês usarem sem o O, tá bom? Vamos coletar essa amostra e vamos visualizar o que aparece nessa amostra. Cadê? Deixa eu ver aqui que tá. Não sei qual que. Ah, tá, essa daqui de baixo. Tá bom? Percebam que ele gerou um dataset aqui, um dataset representativo, tá? Do nosso data frame. E existe uma coluna chamada ID Unit. Essa coluna corresponde à nossa linha do nosso data frame original, ou seja, da nossa população. Então, ele coletou a primeira, a quarta linha, a quinta linha, a sexta linha, e todas essas linhas correspondem a essa espécie. Agora, todas essas linhas correspondem a essa espécie. Percebam aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Então, como que a gente pode coletar exatamente essas linhas? Por exemplo, lá no meu íris, se eu quisesse coletar a primeira linha, é só eu escrever 1, vírgula, eu vou coletar toda a primeira linha e todas as colunas, tá? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó, apareceu aqui embaixo. A primeira linha e todas as colunas, beleza. Mas só que se eu quero extrair dessa amostra, então eu vou pegar toda a minha ID unit, que é a minha coluna que corresponde a essas flores, e vou atribuir uma variável. Agora a gente pode comparar a média original, lembra que dava 5,84, e vamos comparar a nossa média da nossa amostra estratificada. Foi bem menor. Eu trouxe uma representatividade maior para as nossas espécies. Tá bom? Já a amostra sistemática é com outro pacote chamado Teaching Sampling. Vocês podem instalar. Não sei se alguém já tem instalado. Vocês carregam um pacote, tá? Com função library. E existe uma função, esses comentários aqui não se preocupa, tá bom? Eles vão aparecer por padrão. Vocês vão usar a função s.sy, tá? Tudo em maiúsculo. E vou colocar quantas... deixa eu ver, qual que é o limite da nossa população? É 150 elementos. E de quanto em quanto que ele vai pular? Ele vai gerar um número aleatório, e de quanto em quanto que ele vai pular? É exatamente isso que essa função está fazendo. De quanto em quanto que vai pular? De 5 em 5 até 150, gerando um número aleatório. Da mesma forma que eu fiz das amostras anteriores, percebam aqui, ó, ele selecionou 1 mais 5, 6, 6 mais 5, 11, e assim por diante, até chegar no limite de 150. Se ultrapassar, não vai. Tá bom? Eu posso fazer o mesmo intuito que eu fiz com as outras para gerar correspondência desse vetor nas linhas do meu dataset original. Vamos visualizar agora, ó, percebam que ele pegou a primeira, sexta, 11ª, 16ª e assim por diante até o final. Tá bom? E aí eu posso comparar a média reforçando essa 5,84333 e comparar a média do nosso Cepal Length. Percebam que já aumentou um pouquinho. Isso sempre vai depender do seu objetivo, se é com a amostra sistemática, com amostra simples ou estratificada, tá bom? Eu já disponibilizei esse script, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar lá no Drive, tá bom? Tá bom, vamos fazer uma pausinha, quer tomar uma água, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pra mim, tranquilo. Mano, eu tenho muita coisa pra falar aqui. Sim, eu imagino, por isso você tá correndo. Alguma dúvida, não? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Se eu estiver indo muito rápido também, pode falar. Alguma dúvida? Não, pode seguir então. Tá, vamos lá. Bom,
Dentro do nosso dataset, a gente pode calcular algumas medidas de centralidade. Dentre elas, a gente tem a média a gente já usou, nesses experimentos. Eu tenho a média amostral e a média populacional, tá bom? Elas são representadas por símbolos diferentes, o N maiúsculo para a população, o N minúsculo para a amostra. E eu tenho também uma amostra ponderada. Deixa eu falar o que é a média. A média, basicamente, eu somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, tá bom? Eu faço um somatório dos meus elementos, por exemplo, imagina que eu tenho 5 salários diferentes, então eu vou somar todos esses salários e dividir por 5. Eu vou achar a média desses salários. Existe uma média ponderada também. A média ponderada é aquela que eu vou multiplicar, eu vou atribuir pesos a esses salários e vou dividir pela soma desses pesos, tá bom? É basicamente esse o intuito da média ponderada. A moda é bem sugestivo, né? Aquela coisa que vai aparecer mais frequentemente. Se eu tenho um vetor que ele não tem moda, a gente chama ele de amodal. Imagina que todos os elementos aparecem uma única vez, ou 2 vezes todos os elementos. Então, é um conjunto amodal. Se eu tenho uma moda unimodal, 2 modas bimodal, e assim por diante. Por exemplo, imagina nesse vetor aqui que eu estou mostrando no slide 3, 3, 3, 1 e 2. O 3 é minha moda, tá bom? A mediana, como que eu faço para calcular ela? Ela é basicamente, eu vou pegar o meu vetor, vou ordenar ele de forma crescente e vou pegar justamente o elemento do meio. Imagina que eu tenha 1, 5 e 3. Eu vou basicamente pegar esse 1, 5 e 3 e ordenar de forma crescente. Vai ficar 1, 3 e 5. Qual que é o elemento do meio? O 3. Essa é a minha mediana da minha amostra, ou da minha população. Tá bom? Se eu tenho também a quantidade de elementos pares, imagina que eu tenha 1, 3, 5 e 7, qual que é a minha mediana? O elemento do meio é basicamente a divisão desses dois elementos aqui, é a média. Eu somo os dois e divido por 2, tá bom? Então seria 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4, tá bom? Por mais que a mediana não esteja no meu conjunto, ela pode ser calculada, tá bom? Dentre medidas de variabilidade, eu tenho a variância, o desvio padrão e a amplitude. O que seria a variância? É basicamente como os dados eles estão variando entre si. O meu desvio padrão é basicamente calculado pela raiz quadrada dessa variância. E a minha amplitude é a diferença do valor máximo pelo valor mínimo. Mas o que seria, por exemplo, a variância? Imagina aqui que eu tenho o Matheus e eu tenho o Mateuzinho. Todos fizeram as mesmas provas das mesmas matérias e eles tiraram notas bem diferentes. Por exemplo, o Matheus, ele deve gostar muito de matemática, só que o Mateuzinho tirou 7, o Matheus tirou 10. Só que lá em educação física, o Mateuzinho tirou 7,5, o Matheus tirou 3. O cara não deve gostar de educação física. Só que se eu fizesse uma média de todas essas notas, as duas médias elas deram iguais. Como assim? Os dois eles tiveram a mesma média, sendo que um foi muito bem em algumas matérias, foi muito mal em outras, e o outro ele foi mais constante. Daí que entra a variância, tá bom? Como que a gente calcula essa variância? A gente tem aqui a variância populacional, que é basicamente calculada pela raiz, pelo quadrado no nosso desvio padrão. Isso daqui é a letra sigma, tá bom? É o somatório, partindo de 1 para n, dos nossos valores, menos u, que é a nossa média da população, elevado ao quadrado sobre n. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vamos resumir. Se eu tenho aqui as notas do Matheus, 10, 5, 3, blá, blá, até, deu 6,5 a média. Como que eu calculo a variância? Primeiramente, vou pegar cada elemento e subtrair da nossa média. 10 menos 6,5, 3,5.
5 menos 6,5, menos 1,5, e assim por diante. Eu vou pegar cada elemento e subtrair da nossa média. Se eu fizesse uma soma desses valores, tem que dar exatamente igual a zero. Se vocês podem pegar, soma todos esses valores aqui, vai dar zero, tá? Nosso intuito não é que seja zero, então a gente vai elevar cada número ao quadrado. Então eu levo 3,5 ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado, e depois que eu levar todos esses números que eu já calculei ao quadrado, eu vou somar eles. A partir do momento que eu somei eles, eu vou achar um valor. Esse valor eu vou dividir pelo tamanho da população. É basicamente isso que essa fórmula está falando. Pega cada elemento, subtrai da média. Depois eleva eles ao quadrado e soma eles, tá bom? E divide eles pelo tamanho da nossa população. Dividindo isso, você vai achar a variância. Então, a variância populacional do Matheus foi 6,92, foi um pouquinho alta. O desvio padrão é raiz quadrada dessa variância populacional, tá bom? Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o Mateuzinho, subtrair aqui, elevei eles ao quadrado e fiz uma soma. Quando eu somei esses valores, dividi eles por 6, 2 sextos é 1/3, que é 0,33. Foi bem menor. A variância do Mateuzinho foi bem menor do que a variância do Matheus. Então, desvio padrão aqui, só fazer a raiz quadrada de 1/3, que vocês vão chegar em 0,58. Tá bom? Esse é basicamente o conceito de variância. Quanto maior a variância, mais os dados eles estão dispersos entre si. Tá bom? O desvio padrão é o quanto que os valores eles estão mais dispersos da média. Tá? E a variância amostral, imagina aqui que eu tenho, de todas as matérias, eu vou extrair só essas matérias aqui do Matheus. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que como é uma amostra, eu vou subtrair de 1. Então, se eu peguei 3 matérias, eu vou dividir por 2. Se eu peguei 4 matérias, eu vou dividir por 3. E assim por diante, de acordo com a minha amostra. Mesmo procedimento que eu fiz com as médias, com as notas, faço um somatório, só que eu vou dividir ele por 2 e vou achar a variância amostral. Normalmente a gente trabalha mais com a variância amostral, porque a gente trabalha mais com amostras. A raiz quadrada dessa variância amostral é o desvio padrão amostral, tá bom? Como, seguindo a mesma linha, a gente tem medidas não centrais. O que elas significam? Imagina que eu tenho um conjunto e eu quero estratificar eles em vários pedacinhos. Eu tenho o primeiro quartil, eu tenho o segundo quartil, que é a mediana, e eu tenho o terceiro quartil. Se vocês perceberem, o primeiro quartil é 25% dos menores valores. E no terceiro quartil é 75%. A mediana é o centro, tá? Basicamente, imagina que eu tenho esse conjunto, ele está organizado em hall, ou seja, em forma crescente, e eu dividi a mediana. Na verdade, eu encontrei a mediana, que é o nosso segundo quartil. A partir do momento que eu achei essa mediana, eu posso dividir ele em 2. Ou seja, eu tenho aqui e aqui. O fato de eu achar a mediana daqui e a mediana daqui, eu vou estar achando o primeiro quartil e o terceiro quartil. Percebam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meio aqui seria o 3,5, ou seja, o primeiro quartil. O meio de toda a minha amostra é a mediana, que é o segundo quartil. E aqui eu tenho a outra região, o meio dela é o terceiro quartil. Tá bom? Como que eu faço para calcular tudo isso no R? Tá, beleza. Imagina aqui que eu tenho um vetor, que eu chamei ele de salários. Imagina que é o salário de funcionários de uma empresa. E eu quero calcular a média. A média não é novidade, vocês vão usar a função min e passando o vetor que vocês querem tirar a média, tá? Para achar a moda, eu posso, por exemplo, aqui, ó, eu estou criando um vetor chamado A, C, não se esqueçam, né, que para criar um vetor eu vou usar a função C, que é para combinar
valores, elementos. Aqui eu estou colocando A, B, 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 B e C. Percebam aqui que o A, ele apareceu mais vezes. Tá nítido pra gente, mas só que dependendo da situação, do tamanho do dataset, não pode, às vezes não pode ser viável de você ficar contando um por um. Então, para isso, a gente vai usar a função table. Percebam aqui que é um caractere. Eu preciso, para achar moda, transformar isso daí em um fator para essa situação. Então, table, ele vai criar uma tabela para cada fator. Table s.factor, estou transformando esse vetor em um fator. E ele vai me retornar que o A apareceu 5 vezes, o B 3 vezes e o C uma vez. É perceptível que o valor que mais apareceu é o A, ou seja, o A é a nossa moda. Tá? Eu posso também usar o prop table, a mesma intuição, só que é uma frequência relativa, ou seja, o A apareceu 55% das vezes, o B 33% e o C 11%. Tá bom? A mediana, bem similar com a média, só que a gente vai calcular pela função median, e passar o nosso vetor, tá bom? Ou seja, a nossa mediana de salários é 3.109,50 centavos. Medida de variabilidade. Como que eu calculo a nossa variância, nosso desvio padrão? Tá, no R, a função para calcular a variância, ela é, por padrão, sempre vai ser amostral. Então, para calcular a variância populacional, a gente tem que fazer na mão. Eu, particularmente, criei um vetor aqui chamado Mateus, e para calcular a média, ou a variância populacional, eu usei a fórmula. Percebam aqui que a fórmula da populacional é basicamente, eu vou subtrair cada elemento da média, elevar tudo isso ao quadrado e dividir pelo tamanho da amostra da minha população. Então, eu vou calcular a média, vou calcular o tamanho da minha amostra. Como é um vetor, posso usar length, tá bom? Então, é um somatório, a função sum, vocês já viram ontem, ele vai somar todos os elementos do meu vetor, o sum de Mateus menos a média. Vamos fazer isso daqui, ó. Opa, apertei Ctrl X. Vamos lá. Se eu fizesse isso daqui, deu exatamente os valores que eu cheguei lá. Deixa eu abrir aqui. Qual que era, Mateus? Ó, 3,5 menos 1,5 e assim por diante. Ó, 3,5 menos 1,5. Só que eu preciso elevar eles ao quadrado. Então, eu vou usar o chapéuzinho, operadores aritméticos, tá? Elevei eles ao quadrado. E se eu fizesse uma soma de tudo isso, usando a função sum, eu vou estar calculando a soma. E se eu dividir pelo tamanho da minha amostra, minha população, eu vou achar a variância populacional. Percebam, 41,5, 41,5, tá bom? E atribuindo nessa variável, var pop, eu estou calculando a variação populacional. Aqui, ó, 92, eu arredondei. Tá, a variância amostral é mais simples, eu apenas vou usar, por exemplo, aqui, ó, eu peguei algumas matérias do Mateus, que foram essas aqui, educação física, eixo e geopolítica, e eu uso a função var, tá? Essa função var vai calcular a variância amostral. Percebam aqui, ó, 10,33, aqui também 10,33, seguindo os mesmos passos da fórmula. Para calcular o desvio padrão, a amostral eu posso tirar a raiz quadrada da minha variância populacional, que eu calculei anteriormente, ou para o meu desvio padrão amostral, eu uso a função SD, de Standard Deviation, do meu vetor. Então, eu passo SD, abro parênteses e passo vetor. Tá bom? Bem tranquilo. Para qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Para calcular os quartis, eu posso usar a função quantile. Eu posso passar o meu vetor nessa função, ele vai me retornar os 0%. O que é 0%? É o meu primeiro quartil. Na verdade, ele corresponde ao valor mínimo do nosso vetor. O 100% é o nosso valor máximo, nosso quarto quartil.
O primeiro quartil, que eu falei para vocês, corresponde a 25% dos valores. Os 50% é a mediana. Lembram que eu já tinha calculado a mediana? Ó, vou calcular aqui de novo, ó, a mediana de salários. Ó, deu 3.109. 3.109. 75% também vai retornar aqui o terceiro quartil, e como eu já falei, o quarto quartil é o valor máximo. Eu posso atribuir isso a uma variável, por exemplo, e posso gerar um box plot, que nem vocês geraram ontem. Essa linha em negrito, linha mais escurinha aqui, que eu tenho uma espessura maior, corresponde à mediana. Ó. Percebam aqui, ó, que está mais ou menos aqui no 3.000 e pouco. Esse topo da caixa, o terceiro quartil, vamos ver o terceiro quartil? Qual que era? O terceiro quartil corresponde a 4.700 e pouco. Mais ou menos aqui, ó, né? 4.700 e pouco. Aqui o primeiro quartil. Esse daqui é o limite inferior. Esse daqui é o limite superior. Tá bom? Quem quiser saber mais sobre como calcular esses limites, eu deixei aí no meu site, na seção de visualização de dados, Boxplot. Tá? Caso eu não queira ficar calculando função por função, eu posso usar a função summary. Essa função summary vai me retornar um resumo do nosso vetor. Ou seja, do meu vetor salários, eu tenho o valor mínimo, que é o primeiro, que é o quartil zero, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, o valor máximo. É bem mais intuitivo, você não precisa ficar na marra calculando. Mas individualmente, às vezes pode ser necessário calcular por aquelas funções. Vocês podem também, existem muitos pacotes que oferecem um resumo mais detalhado. Por exemplo, eu vou deixar aqui, ó, esse Psyche, existe uma função chamada describe, que é bem parecida com a do Python, que faz basicamente a mesma coisa com summary, só que existem mais variáveis que ele calcula. Tá bom? Bom, agora, deixa eu apresentar aqui. No quesito de probabilidade, creio eu que, por mais que seja um assunto que é bem simples, muitas pessoas podem ter dificuldade, então, basicamente, uma probabilidade, ela sempre vai estar entre 0 e 1, ou seja, 0% ou 100%. O 100% a gente chama de 1, por quê? 100 dividido por 100, 1, tá? Um evento certo é aquele que tem probabilidade de 100%, ou seja, true. Um evento impossível é com probabilidade igual a 0%. Imagina que eu tenha um experimento de jogar uma moeda. O que tem de possibilidade de dar cara ou coroa? Esse é o meu espaço amostral. E o que dar, por exemplo, deu coroa, é o evento. O que aconteceu? Tá bom? Existem vários tipos de eventos. Existem os eventos excludentes ou os eventos não excludentes. Basicamente, um evento excludente é aquele em que, por exemplo, imagina que eu tenho um dado e eu quero a probabilidade de dar 1, que é um valor ímpar, ou um valor par, qualquer valor par. No meu dado, imagina que eu tenho um dado de 6 faces, então a probabilidade de dar 1, eu calculo a probabilidade pelo evento dividido pelo nosso espaço amostral. Então, por exemplo, o evento é de dar 1. Uma em 6. Uma em 6 espaços amostrais, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Ou seja, a probabilidade de dar 1 é 1/6. E a probabilidade de dar par? 1, 2, 3. Eu tenho 2, o 4 e o 6, que são números pares, ou seja, 3 em 6. Eu posso somar essas duas probabilidades, que eu vou achar a probabilidade dessa minha ocasião. Um evento não excludente é aquele em que, por exemplo, eu tenho uma intersecção das minhas ocasiões. Então, imagina que eu quero a chance de eu jogar um dado e dar 2 ou par, mas só que o 2 é par. Então, quando eu calcular, por exemplo, as probabilidades, eu tenho que descontar a intersecção. É a união de eventos que são dependentes. Por exemplo, 2 e par, tá? Então, qual que é a probabilidade de dar 2? 1 em 6. Qual que é a probabilidade de dar par?
3 em 6. Só que nesse 3 e 6 eu já coloquei a probabilidade de dar o 2, então eu tenho que descontar a probabilidade de dar o 2. Tá bom? Um evento independente é aquele que, independentemente do que eu fazer com o dado, com um evento e o outro evento, um não vai alterar a probabilidade da outra. Se eu jogar um dado aqui para cima, eu tenho uma chance em 6 para cair cada número. Se eu jogar esse dado de novo, vai continuar sendo a mesma chance, tá bom? Então, observem que eu tenho a probabilidade de dar 1, eu estou atribuindo uma ordem, tá? Eu quero que na primeira vez, eu vou jogar esse dado 2 vezes. Se eu jogar uma vez, na primeira vez eu quero que dê 1, ou seja, 1 em 6, e na segunda vez eu quero que dê 6. Então, 1 em 6 também. Eu multiplico. Percebam que é um e outro. Quando a gente usa o e, a gente multiplica. Quando a gente usa o ou, a gente soma, tá bom? Então, 1 em 36, essa probabilidade é bem pequena. Tá, agora quando a gente tem eventos dependentes, imagina que eu tenho um baralho, por exemplo, sei lá, imagina que isso daqui é um baralho. Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu, de olho fechado, selecionar um aqui e tirar. Beleza. Se eu retirar esse daqui, a probabilidade de eu tirar essas outras folhas, ela vai ser maior para cada uma delas. Ou seja, o fato de eu tirar essa daqui e não colocar ela aqui de novo, vai estar alterando. Ou seja, é um evento dependente. O fato de eu tirar um aqui vai diminuir o espaço amostral e, consequentemente, vai aumentar as minhas chances de eu tirar outra folha. No caso aqui, eu dei um exemplo com as cartas, tá bom? Então, perceba que na primeira situação, eu quero qual a probabilidade de tirar ás, ou seja, na primeira vez é 1 em 6, eu tenho esse conjunto aí de cartas, eu tirei o ás, 1 em 6. Só que depois que eu tirei o ás e não coloquei ele de novo, então fica 1 em 5 para eu tirar o 4. Então, eu multiplico essas duas, agora vai dar um pouquinho maior, tá bom? Eu creio que o R, vocês podem usar ele de calculadora para fazer isso, tá? Não existe segredo, é interpretação, tá bom? Quando eu trabalho com dados, é bem interessante eu analisar a distribuição desses dados. Será que esses dados eles estão normalmente distribuídos? Será que esses dados eles estão de forma não normal distribuída? Imagina a população brasileira, qual que é a distribuição de renda? Será que existem muitos ricos? Será que todo mundo está igual? Será que existe uma relevância na renda baixa? Para vocês entenderem mais sobre isso, eu deixei esse link aqui, que é o Segredo da Meritocracia, um vídeo muito bom do Átila, que eu recomendo vocês verem, eu deixei na bibliografia, tá no Drive, se vocês tiverem com ele aí, podem visualizar no PDF da bibliografia, tá bom? Quando a gente trabalha com uma distribuição normal, é aquela distribuição em que se você fizer um plot de histograma, lembram que um plot de histograma é aquele plot que analisa a frequência. Quando eu fizer uma frequência, percebam aqui que no centro do meu plot vai ser a minha média. Nessa distribuição normal, ela vai fazer um formato de sino, como se fosse uma montanha, assim, bem perfeitinha. Nesse caso, a maioria dos dados, se você perceber, eles estão centralizados aqui, eles estão normalmente distribuídos, a maioria está lá na média. Então, nesse caso, a gente pode deduzir que é uma distribuição normal, tá bom? Percebam aqui que no centro eu tenho a média e eu tenho desvio padrão. Lembra o desvio padrão que a gente calculou agora há pouco? Basicamente, a minha média mais um desvio padrão e a minha média menos um desvio padrão, esse grupo corresponde a mais ou menos 68% dos meus dados, como está elucidado nesse gráfico aqui, tá bom? A gente usa para a distribuição normal, por padrão, uma distribuição Z, normal padrão Z. E essa padrão Z, existe uma tabela de probabilidades que vocês podem consultar aí no Google, pode pesquisar tabela de distribuição normal Z, tá? Que vocês podem... Ela é baseada nessa distribuição normal, em que ela tem uma média igual a 0 e desvio padrão igual a 1, tá bom?
Como que eu faço, por exemplo, para calcular esse meu Z? Como é que eu sei para que eu uso uma distribuição normal? Normalmente, quando você analisa uma distribuição normal, você quer mais ou menos achar, por exemplo, ela é uma distribuição contínua. Você vai achar a probabilidade, por exemplo, de um valor, probabilidade dos seus dados estarem mais que ou menos que um valor. Por exemplo, deixa eu ver, ó, aqui fica mais claro. Aqui eu tenho uma distribuição normal de média 8, então qual que é a probabilidade dos meus dados serem menores do que 8? No caso aqui, quando você está analisando uma distribuição normal, ela toda coberta é 100%, 100% dos meus dados. Só que aqui está nítido que eu estou pegando 50% dos meus dados, tá bom? Então a probabilidade nessa distribuição normal de ser menor do que 8 é de 50%. Só que aqui, ó, fica um pouquinho mais complicado. Como é que eu vou calcular isso daí? Para calcular isso daí, a gente pode usar a tabela Z, que eu comentei com vocês, e utilizando essa fórmula Z, onde X é a sua distribuição, ou seja, o seu valor que você está querendo achar, menos esse U é a nossa média, esse U, eu esqueci o nome, desculpa, perdão por falar chamar de U, mas ele tem um nome. Esse sigma aqui é o desvio padrão, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho a probabilidade... Isso, valeu, obrigado, Roberto. Se eu quero saber, por exemplo, a probabilidade de ser menor que 6, eu faço 6 menos 8 dividido pelo desvio padrão. Qual que era o desvio padrão? Ó, aqui está visível que é 2. Para você ver o desvio padrão, numa distribuição normal, você pode atribuir isso mais um desvio padrão e isso menos um desvio padrão. Corresponde a 68% dos nossos dados, como eu falei para vocês, tá bom? Então, aqui 6 menos 8, menos 2, dividido pelo desvio padrão, que é 2, então o meu Z deu menos 1. Tá, mas o que isso significa? Deixa eu ver aqui, ó. Isso significa que eu vou olhar na minha tabela Z, a coluna Z. Aonde que é menos 1? Beleza. Quais são os decimais desse menos 1? É 0, 0. Então, é menos 1 no decimal 0, 0. Ou seja, percebam aqui que ele está exatamente em ponto 1587. Quando eu olho na minha tabela Z, ela está olhando a probabilidade de ser menor que. Sempre vai ser menor que o valor que eu estou atribuindo. Prestem muita atenção nisso, porque dependendo da minha situação, eu vou ter que calcular o contrário. Só que na tabela Z, sempre vai ser menor que, tá bom? Então aqui o que eu fiz? Qual a probabilidade de ser menor que 6 nesse meu conjunto? 6 menos a média, que é 8, dividido pelo desvio padrão, que é 2. Tá bom? Então, vai dar menos 1, a probabilidade de ser menor que 6 é de 15%. 0,1587, se eu multiplicar isso por 100, vai dar 15,87, ou seja, 15,87%. Agora percebam, se eu quero calcular maior que 10, eu faço o mesmo procedimento, eu acho meu Z igual a 1. Aí eu falo aqui, nossa, a probabilidade, eu achei que o meu Z aqui na tabela Z deu 84%. Caramba, é tão alto assim? Não, porque o meu objetivo é calcular maior que 10. E lembram que nessa tabela eu estou analisando os valores menores que. Então a probabilidade de ser menor que 10, tranquilamente, é 84%. Só que maior que 10, se o meu sino todo vale 100%, então, se essa região, deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui, se essa região menor que 10 vale 84%, quanto que vale esse pedacinho? É 1 menos isso. 1 menos 84%, que é a mesma coisa que eu calculei aqui, ó. Aqui, menor que 6 é de 15%, e aqui também, maior que 10 é de 15%, 15,87%. Tá bom? É basicamente isso que você vai fazer com as distribuições normais. Só que será que todos os dados eles estão normalmente distribuídos? Como que eu sei? Você tem vários tipos. Você pode plotar o gráfico de histograma, analisar a frequência.
Será que o meu gráfico ele está fazendo um formato de sino como esses daqui? Ou será que ele está mais para a esquerda, mais para a direita? Como que os meus dados estão distribuídos? Existe a função dos histogramas, que é, como eu falei para vocês ontem, vocês usam a função hist no R. Ou vocês podem usar também outro gráfico chamado QQplot. Deixa eu ver se eu... Não coloquei mais aqui, ó. Mas percebam que esse QQplot, ele faz uma linha. Olha essa linha. Percebam que todos esses dados, eles estão bem coladinhos, eles estão bem convergentes com essa linha. Só no finalzinho aqui que existe uma distância. Bom, o que isso significa? Se eles estão bem convergentes com essa linha, se eles não estão muito distantes, quer dizer que os meus dados eles podem estar normalmente distribuídos. Agora, se eu tivesse uma linha no centro, nesse centro aí, e tivesse muitos gráficos dispersos e divergentes, eles provavelmente os meus dados não estão normalmente distribuídos. Existe também um teste de Shapiro-Wilk. É um teste de hipótese que vocês vão usar muito, mas muito, se vocês começarem a trabalhar com os dados. Frequentemente vai ser exigido, por exemplo, para você trabalhar com um sistema de regressão, com um sistema de machine learning, ou qualquer um desses, provavelmente vai ter a exigência de que seus dados estejam normalmente distribuídos, para que não haja um enviesamento ou algo do tipo, algum erro, algum risco, enfim. Tá? Então, o que significa esse teste de Shapiro-Wilk? Eu não vou enrolar muito na questão de como calcular ele, mas basicamente ele tem é um teste de hipótese em que ele tem por hipótese nula. A hipótese nula dele é que os dados estão normalmente distribuídos, ou seja, ele fala, esses dados eles realmente estão normalmente distribuídos. Só que se eu rejeitar essa hipótese nula, quer dizer que os meus dados não estão normalmente distribuídos. Mas caramba, como é que eu sei? Como é que eu calculo? O que isso vai me dar por parâmetro? Como é que eu vou saber? Basicamente, ele por padrão eu posso aderir um p-value, que é um valor de p, para 0,05, ou seja, um intervalo de confiança de 95%. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre intervalo de confiança para vocês. Mas, basicamente, se o meu P for maior do que 0,05, nós constatamos que os dados estão normalmente distribuídos. Só que se ele for menor do que 0,05, os nossos dados não estão normalmente distribuídos. Ou seja, a gente adere à hipótese alternativa, de que não é normal. Aqui eu dei um exemplo em que o meu p-value deu 0,001, ou seja, essa distribuição provavelmente não está normalmente distribuída, só que se ele for maior do que 0,5, provavelmente ela está normalmente distribuída, tá bom? Por que a gente não calcula um valor exato? Por exemplo, qual que é a probabilidade de ser exatamente 6? Porque, como eu falei para vocês, a distribuição normal é aquela distribuição que é contínua. Ela calcula valores maiores que ou menores que. Para essa situação que a gente supôs, existem outras distribuições que a gente adere, que é uma distribuição descritiva, que, por exemplo, a gente tem a distribuição binomial de Poisson, até de student, se não me engano, é descritiva, eu não lembro. Mas, enfim, existem N distribuições que vocês podem utilizar. Só que, beleza, Matheus, como é que eu faço isso no R? Nossa, tanta coisa que você falou, mas... Caramba, eu quero saber como é que eu vou fazer isso. Certo. Não se preocupem com isso daqui. Esse comando vocês não vão utilizar muitas vezes. Para estudos pode ser útil, mas o que esse comando está fazendo? rnorm, random norms, ou seja, ele vai gerar valores aleatórios distribuídos normalmente para mim. Dependendo do caso, não vai ser normalmente distribuído, mas eu estou usando isso para só elucidar para vocês como que eu posso analisar um banco de dados. Então, imagina que você tem um banco de dados lá para analisar e você quer saber se esses dados estão normalmente distribuídos. Então, aqui, ó, deixa eu só visualizar esse X para vocês não ficarem com dúvidas. Ele gera valores aleatórios. Putz, grila, vai ficar carregando.
Eu sou muito burro porque eu coloquei 1000 valores. Ele vai me calcular 1000 valores. Não façam isso, por favor. Vamos esperar. Mas basicamente, percebam aqui que ele está gerando 1000 valores aleatórios para mim, só para eu estudar, tá bom? Vocês vão usar os dados que vocês têm para analisarem. Tá bom? Aqui ele me gerou tranquilamente. Eu posso gerar um summary, que é um resumo dos meus dados. Percebam aqui que a média é menos 0,05, os quartis, a mediana, eu posso, às vezes, dependendo da minha situação, pode ser útil esses valores. O meu desvio padrão também, tá bom? Então, como que eu faço para analisar se esses dados estão normalmente distribuídos? Eu posso usar o Shapiro teste, Shapiro.test, é o teste de Shapiro-Wilk. Vamos analisar aqui, o que ele vai nos retornar? Ele retorna o nosso valor de W, que pode ser útil para vocês em algumas situações, mas vamos focar aqui no p-value, 0,5. É um valor consideravelmente alto. A gente pode supor que os nossos dados estão normalmente distribuídos, ou seja, a gente está constatando a hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk. Existem N testes, muitos testes para você analisar uma homogeneidade, uma sedasticidade, existem testes, depois pesquisem, teste de Levine, Brett-Pagan, caramba, deixa eu ver, tem um Anderson alguma coisa, que eu até esqueci o nome, existem muitos, mas muitos testes que dá para fazer, Durbin-Watson, dentro do R, tá bom? Vamos gerar um plot daquele kkplot lá que eu falei para vocês. Para vocês gerarem, vocês têm que selecionar, ou se você tiver no R-Script ou no R-Notebook, vocês selecionam, no R-Script vocês vão selecionar todo o seu código, apertar Ctrl Enter, ele vai gerar, ó, como eu constatei, os valores eles estão bem convergentes com essa linha, só que no finalzinho que está um pouquinho disperso, mas isso tudo bem. Ou para eu rodar todo esse código, eu aperto Ctrl Shift Enter, tá bom? Ele vai gerar o mesmo gráfico, tá bom? Se eu quisesse plotar um gráfico de histograma, aqui eu estou colocando um gráfico de histograma com gráfico de densidade por cima, mas vamos gerar ele separadamente. Ist de x. Olha aqui, ó, um formato, não parece mesmo um formato de sino? É justamente isso que a gente busca, um formato de sino no nosso gráfico de histograma, um gráfico de frequências, tá bom? No centro vai estar a nossa média e por vias de consideração é considerável que todos os valores estejam concentrados, a maioria deles aqui na média, tá bom? Aqui, deixa eu gerar só por curiosidade, gerar um gráfico de densidade de histograma junto, percebam aqui, ó, que aparentemente é uma distribuição normal, esses dados provavelmente estão normalmente distribuídos. Então, tranquilamente, constatei que os meus dados estão normalmente distribuídos. Agora, eu posso fazer aquelas análises que eu falei para vocês, de avaliar maior que ou menor que, tá bom? Então, para isso, eu posso usar o comando pnorm, tá? Pnorm. Eu vou analisar a probabilidade do quê? Vamos lá. A probabilidade dos meus valores, o meu x que eu passo lá na fórmula, é justamente a primeira instância. Então, para deixar mais claro, eu quero achar a partir do valor 2. Ou seja, a segunda instância eu vou passar a média, a terceira instância eu vou passar o desvio padrão, e o interessante, o que é mais interessante para a gente, é esse lower tail. A gente quer o lower tail falso ou verdadeiro? T ou F, tanto faz, tá? True ou false, você pode escrever no R, T ou F, tá? Lower tail, cauda inferior. Eu quero saber, lower tail, verdadeiro ou falso? O que isso significa? Menor que, lower tail verdadeiro. Maior que, lower tail falso. Ou seja, eu estou pegando a minha cauda de trás, verdadeiro, ou seja, menor que. Se é maior que, aí é falso, tá bom? Então, poderia calcular, ou seja, nessa minha distribuição, a probabilidade de eu coletar um dado e ser menor que 2 é de 98%, consideravelmente, dá para perceber aqui, ó, que a maioria dos dados estão nessa região, menor que 2, tá bom? Só por via de dúvida, se eu colocar falso aqui, falso em maiúsculo, tá?
É um valor bem menor, tá bom? 0,018. Ou seja, só essa quantidade de dados bem menor. Ou seja, a probabilidade é bem pequena. Se eu quisesse representar o exemplo que eu dei para vocês, considerando a média igual a 8 e o desvio padrão igual a 2, lá deu 15%, aqui também tem que dar, ó, 15,865555, lá ele arredondou para 87, tá bom? Vamos partir agora para intervalos de confiança. O que são esses benditos de intervalo de confiança? Meu Deus do céu. Beleza, basicamente o intervalo de confiança é basicamente quando eu trabalho com uma amostra, eu quero inferir ela sobre uma tal população, eu tenho um parâmetro, e esse parâmetro ele pode sofrer algum risco de enviesamento, ou tem um preço que é um erro padrão. Normalmente, quando a gente vê em pesquisas eleitorais, por exemplo, tem uma margem de erro. Só que como que eles calculam essa margem de erro? Justamente com intervalo de confiança, tá bom? Para usar o cálculo o cálculo do nível, ou da margem de erro, a gente tem vários níveis de confiança. Esses níveis de confiança variam de mais ou menos de 80% até 99%. Mas o que significa esse nível de confiança? É basicamente, se eu escolher um nível de confiança, ou seja, nos meus dados, o nível de confiança dessa margem de erro é de 95%. O que isso quer dizer? Que provavelmente 5% dos meus dados não estarão dentro dessa margem de erro. Se eu repetir esse processo, por exemplo, 100 vezes, provavelmente 5 dessas vezes não estarão dentro dessa margem de erro que eu calculei. Mas 95% dessas vezes que eu calculei, provavelmente estão dentro da margem de erro que eu calculei. Pode perceber aqui, eu tenho uma margem de erro de 63% até 67%, e aqui, repetindo 100 vezes, algumas vezes deu 62%, outras vezes deu 70%, outras vezes deu 60%. Só que são poucas. Provavelmente, se eu repetir 100 vezes, 5 delas não estarão dentro. Por geral, esses níveis de confiança são definidos pela tabela de valor Z, e quanto maior o meu intervalo de confiança, consequentemente, pela fórmula, vocês vão perceber que é maior a minha margem de erro. Então, tem um preço a se pagar. Se eu tenho um intervalo de confiança de 80%, a minha margem de erro vai ser menor. Quanto maior minha margem de erro, já me adiantei. Quanto maior meu intervalo de confiança, maior vai ser minha margem de erro. Então, imagina que eu te fale um exemplo bem simples. Com intervalo de confiança de 99%, de 20% a 70% dos brasileiros vão votar nas eleições. Pô, isso daí não é útil. O intervalo de confiança foi muito grande, tudo bem, eu sei que tantas pessoas vão votar, mas, pô, não é preciso. Então, adequadamente, a gente deve escolher o nosso nível de confiança. Então, imagina aqui que eu tenha uma eleição, que vai eleger um tal do Joãozinho. Esse João, numa pesquisa foi constatado que... Meu microfone tá ligado? Tá. Foi constatado que entre 62% e 68% dos entrevistados pretendem votar em João com nível de confiança de 95%. Beleza, vamos parar e anotar o que significa cada uma dessas coisas. Parâmetro, a gente está analisando os votos, beleza? Votos. Qual que é o nível de confiança? Já foi constatado que é 95%. Qual que é o nosso intervalo de confiança? Já foi constatado que é de 62% até 68%. Qual que é o nosso erro padrão? O erro padrão é justamente o nosso nível de confiança, que é de, se vocês olharem nessa tabela, 95% de nível de confiança corresponde a 1,96, tá bom? A nossa amostra aqui, eu estou supondo que sejam 1.000 entrevistados. Tá? Normalmente, numa entrevista, de estudo, você vai saber quantas pessoas você coletou na sua amostra. Aí existem vários tipos de coletagem de amostra que eu já mostrei para vocês. Como que eu sei que minha margem de erro é de mais ou menos 3%? Soma esses dois valores do meu intervalo de confiança e divide por 2. Aqui no caso vai dar 130, dividido por 2 vai dar 65, ou seja, 3% para mais, 3% para menos. Tá bom? O que isso significa?
que basicamente 650 pessoas da minha amostra pretendem votar em João, e, por exemplo, 350 em Maria. Então, o meu nível de confiança, como eu já notei, é de 1,96. A probabilidade de votar em João, que é da minha amostra, é de 65%, ou seja, das 1.000 pessoas, 650 pretendem votar em João. A minha amostra é 1.000. E como que eu calculo a minha margem de erro? Justamente com essa fórmula. A minha margem de erro é de mais ou menos Z. Esse meu Z é o meu nível de confiança que eu determinei. Raiz quadrada de P, chapeuzinho, esse P chapeuzinho, a probabilidade de votar em João, tá? Que é de 65%, vezes a probabilidade de fracasso, que é 1 menos 65%, tá bom? Dividido por N, que é o tamanho da minha amostra. Se eu fizesse essas contas, podem fazer aí na calculadora tranquilamente, eu vou chegar numa margem de erro de aproximadamente 0,03, ou seja, 3%. Então, da minha proporção para o João, que era de 65%, 62 até 68 significa o meu intervalo de confiança. Ou seja, 3% para mais e 3% para menos da minha proporção. Tá bom? Ou seja, se eu repetisse esse processo, esse estudo com as amostras mais 1.000 pessoas, provavelmente as pessoas estariam para votar em João, entre 62% e 68% da minha amostra. Agora, se eu quisesse calcular, por exemplo, para média, imagina que um estudo fale que... Eu tenho um estudo que fale que a média do salário de uma profissão é de R$ 1.000 a R$ 1.200. Tá, como que ele chegou nisso? Basicamente, eu vou atribuir um novo nível de confiança, aqui eu daria 95%. Percebam que se é 95%, 5%, que é o meu p-value, e lembra lá que eu usei no meu Shapiro-Wilk, ou seja, 5% tem chance de não ser o que eu estou constatando, tá bom? Da minha hipótese nula. A minha média, imagina aqui que eu tenho um salário de uma profissão e a média do meu estudo foi de 5.800. Ou seja, 5.800 é a média da minha amostra. O meu desvio padrão eu calculei, eu achei que é 1.100. Vocês podem calcular o desvio padrão com a função SD lá no R, que é desvio padrão amostral. A minha amostra são 100 pessoas. E como que eu sei a margem de erro? É basicamente por essa fórmula. Eu tenho a média, mais ou menos o meu Z, nada diferente da outra, só que agora é o desvio padrão, o sigma, ou seja, o desvio padrão da minha amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da minha amostra. Fazendo as contas, eu cheguei em mais ou menos 215,60, ou seja, se eu pegasse a média da minha amostra e acrescentasse 215 e subtraísse 215, eu ia achar o intervalo de confiança, ou seja, o intervalo do salário médio dessa profissão, com nível de confiança de 95%. Tá bom? Tá, mas, meu Deus, como é que eu calculo tudo isso no R? Eu dei muita pesquisada, não achei, só que eu pensei, é muito interessante vocês criarem uma lógica de como que calcula, ou como que cria, como que faz uma fórmula no R. Então, eu estou propondo para vocês criarem um script que calcule exatamente essas fórmulas, com o intuito de calcular o intervalo de confiança. Mas não se preocupem, eu já calculei, eu fiz o meu script. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no meu e-mail, que eu já deixei no Drive, tá? Calculando o intervalo de confiança automaticamente, só você definindo os parâmetros. Então, fica como desafio para vocês, tá bom? Voltando às distribuições, se eu tenho um conjunto de dados que ele é muito, mas muito pequeno, por exemplo, menos que 30 pessoas que eu pesquisei, é difícil de eu prosseguir, porque dependendo do tamanho da minha amostra, não vai ser, pode ser até enviesado eu inferir sobre de poucas pessoas para muitas pessoas. Então, normalmente, por exemplo, quando você está trabalhando com um sistema de classificação, de regressão,
é necessário você ter minimamente 30 amostras no seu dado, no seu conjunto de dados, tá bom? Para esse caso, por exemplo, se eu tenho um conjunto que é menor do que 30, é possível utilizar a distribuição TD-Student. Distribuição TD-Student, tá bom? O que ela significa? Basicamente, nela, eu tenho uma maior variabilidade, eu não conheço o desvio padrão da minha população, eu tenho graus de liberdade. Como que eu calculo esse grau de liberdade? Eu pego o tamanho da minha amostra, imagina que eu tenho 25 pessoas, o meu grau de liberdade é a amostra menos 1, ou seja, 25 menos 1, que é 24. Tá bom? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho um estudo que indica que uma profissão ganha, em média, R$ 75 por hora. Tá? A gente não conhece o desvio padrão da população, e a gente coletou uma amostra de 9 pessoas dessa profissão. E a gente descobriu que desvio padrão da amostra é igual a 10. Tranquilamente. Não é tão exorbitante, não tem uma variância tão grande. Então, qual que é a probabilidade de ser menor que R$ 80 por hora? Mesmo intuito lá da distribuição normal. Só que é uma fórmula diferente, óbvio. Então, x dessa fórmula, que a gente vai achar o t, percebam que não é mais e, agora é t, do t, o x, no caso seria 80, o menos o mi, é a nossa média de referência, o S é o nosso desvio padrão da amostra, não é mais o sigma, e o N é o nosso tamanho da amostra. O grau de liberdade aqui, como a gente tem uma amostra de 9 pessoas, o grau de liberdade vai ser 8. Tá bom? Substituindo nessa fórmula, guardem essa fórmula com vocês, ou pesquisem, vocês encontram em qualquer lugar aí no Google. Você vai achar um valor de T. Esse valor de T você vai achar na tabela da distribuição TD-Student, bem parecido com a da distribuição normal, tá bom? Então, como que eu faço para olhar ela? Na primeira coluna eu tenho o meu grau de liberdade, no caso aqui eu estou olhando o grau de liberdade 8, e eu vou olhar nesses números, onde que está, no caso aqui nessa linha do 8, onde que estaria o 1,5? Percebam aqui que meu T deu 1,5. Então, onde que estaria o meu 1,5? Putz, eu não achei, mas ele está mais ou menos aqui no meio. Então, se eu olhasse, por exemplo, aqui para cima, provavelmente a probabilidade de ser menor que R$ 80 por hora é de 90% a 95%. Só que, como que eu posso calcular discretamente? Ou seja, como que eu calculo exatamente o valor dessa probabilidade? No R, deixa eu abrir da distribuição normal aqui. The student era essa daqui. Aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho a situação que eu falei para vocês e eu posso usar o meu PT. O que eu vou passar nesse PT? O meu grau de liberdade e o meu T que eu já calculei. Infelizmente, o T não vai ser calculado automaticamente no R, vocês vão ter que fazer na mão, ou vocês podem usar esse script aqui que eu escrevi também, que ele vai perguntar qual que é o seu X, qual que é a média, ele vai calcular para vocês. Vocês podem calcular a partir da fórmula, a partir de algum script que vocês podem formular. Tá bom? Então, basicamente, o meu grau de liberdade é 8 e o meu T é 1,5 que eu já calculei nessa situação. 1,5 é o meu T, então eu vou passar a PT abre o meu T que eu calculei, depois o meu grau de liberdade e o mesmo intuito das outras distribuições, lower tail, ou seja, a cauda de baixo, a cauda mais baixa, verdadeiro ou falso, ou seja, no meu objetivo é menor que, então a probabilidade de ser menor que R$ 80 é de 91%. Se vocês perceberem aqui, ó, dá mais ou menos 1,5 aqui, ó, 91%, exatamente. Aqui o R calculou pra gente. Uma coisa que eu queria deixar um pouquinho claro, dependendo dos seus dados, eles têm que aderir a algumas características. Eu não posso fazer isso aleatoriamente, tá bom? Para isso existe o teste de T,
para uma amostra. Existem vários testes de T univariado, qual que era? Que existem mais variáveis, enfim. Aqui eu estou focando no teste de T para uma amostra, tá bom? Que adere à nossa situação, só que aqui eu alterei. Eu peguei que a altura de um local, de uma população, em média, da onde essa população vive, é de 1,67 metro. E eu coletei uma amostra de 30 pessoas aqui, ó. Aleatoriamente, 30 pessoas. Será que a minha média, ela é significativa com quanto à média populacional? Como que eu posso calcular isso? Imagina aqui, ó, deixa eu abrir essa altura. Eu tenho a primeira pessoa que tem essa altura, tal, e eu quero fazer esse teste de T. Será que é significativo? Será que eu posso fazer? Eu posso usar o Shapiro-Wilk para verificar se há uma normalidade nos meus dados. Vamos verificar aqui. Bom, maior do que 0,05, ou seja, eu estou constatando a minha hipótese nula de que os dados eles estão normalmente distribuídos. Se eu constatei isso, eu posso fazer um t.teste, que é o teste para uma amostra, o teste de T para uma amostra. Então, o que eu vou passar nele? O meu conjunto de dados, no caso é da altura, e o minha MU é a minha média populacional, tá bom? No caso aqui, a média populacional é de 1,63 metro. Então, vamos calcular isso daqui. A hipótese em relação ao N amostral, como isso N válido para pesquisa. Alguma fórmula, algum parâmetro? O N amostral é bem ideal que seja quanto maior, melhor. Tá? Quanto mais amostras você tiver, melhor. Só que aí vai variar do seu financiamento na pesquisa. E, enfim, normalmente quando você vai fazer uma pesquisa, você tem mais do que 30. A gente não utiliza muito menos que 30 pessoas, justamente para não enviesar a nossa pesquisa, tá bom? Mas pode correr. Então, o N ideal, quanto maior, melhor. Se você analisar todo mundo, perfeito, nem precisa calcular esses parâmetros, você já vai saber exatamente. Então, não existe um N válido. Você pode usar alguns testes de hipótese para avaliar se a sua amostra, independente do N, é significativa, tá bom? Um T negativo, Roberto, você está falando de qual T? Do T da distribuição T de student? Do teste de T? Ah, tá. Esse parâmetro aqui, se eu não me engano, do intervalo de confiança, eu não tenho certeza se é do intervalo de confiança, mas esse parâmetro, depois eu vou dar uma olhada, perdoa a ignorância, mas esse parâmetro aqui, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com o intervalo de confiança, tá? Que aqui, no teste de T, ele vai me retornar um T, que é esse parâmetro, desculpa não saber exatamente, com exatidão o que ele é. Eu tenho um DF, que é o meu grau de liberdade, e o p-value. É ideal que esse p-value seja maior do que 0,05, assim como no teste de Shapiro-Wilk, tá bom? Então, é significativo. Aqui ele me dá um intervalo de confiança, senão, se eu não me engano, esse T vai aí no meio para calcular esse intervalo de confiança, tá bom, Roberto? Depois eu posso enviar por e-mail alguma coisa que eu achei, mas deve ter alguma coisa. Então, o meu p-value deu maior do que 0,05, então é significativa a minha amostra. Eu posso fazer um teste de distribuição. TD Student, tá bom? Além da distribuição TD Student, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma distribuição binomial. A distribuição binomial é uma distribuição discreta também. Ela pode calcular valores acumulativos ou valores exatos, tá? Só que, basicamente,
ela precisa de alguns preceitos, tá bom? O que significa essa distribuição binomial? Basicamente, eu preciso ter um experimento em que ele deve ter apenas sucesso ou fracasso. A probabilidade de sucesso deve ser a mesma em cada experimento, e isso constata o próximo preceito, em que os experimentos eles têm que ser independentes. O que isso significa? Imagina que eu tenho uma moeda, eu quero jogar ela 3 vezes. Qual que é a probabilidade de dar cara 2 vezes? Beleza, é um experimento em que tem sucesso ou fracasso, tem como dar somente sucesso ou fracasso. Independentemente de eu jogar a moeda aqui milhares de vezes, o fato de eu jogar 1 ou 1000 vezes, nenhuma vai interferir uma na outra, e sempre vai ser a mesma probabilidade, 50% para cara e 50% para coroa. Só que imagina o exemplo lá da carta. Os eventos eles são dependentes. Se eu tirasse uma carta, isso iria interferir no fato da probabilidade das folhas de eu tirar ou da carta vai ser maior, ou seja, vai ser diferente. Então, se eu remover 2 cartas de um baralho sem reposição, qual que é a probabilidade da segunda ser um rei de ouros? Não tem como eu calcular com a distribuição binomial. A probabilidade vai ser de sucesso ou fracasso, ou eu tiro um ou eu tiro o outro, mas com os outros parâmetros, eles não vão poder ser estimados pela distribuição binomial, tá bom? Para calcular essa distribuição binomial, eu tenho um x, que é um sucesso esperado, no caso lá do exemplo da moeda, eu tenho eu quero que dê 2 vezes cara, não importa a ordem, pode dar cara agora, ou na última, ou no do meio e na última, tanto faz. Como que eu faço para calcular a distribuição binomial? Eu tenho a probabilidade de sucesso, por exemplo, de jogar a moeda para cima, é de 50% para cara, 50% para coroa. Claro que se minha moeda não estiver enviesada, vai ser útil, né? Imagina que eu tenho uma moeda torta e pode dar 100% para uma, nunca vai cair na outra. Se eu dobrar a moeda no meio, vai enviesar o meu experimento, tá bom? E eu tenho um número de experimentos. Então, se o meu objetivo é jogar 3 vezes a moeda para cima, beleza. Quantas vezes pode dar cara ou coroa? Se eu quero 2 vezes para cara. Eu uso a fórmula da distribuição binomial. Anotem isso daí que pode ser útil para vocês para estatística. É basicamente o fatorial de n dado x. O que significa? O n é o meu número de experimentos. N fatorial, para quem não lembra de fatorial, imagina que eu tenha 3 fatorial. Fatorial a gente usa exclamação, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Esse meu n fatorial dividido por x fatorial, sendo x o meu total de sucesso esperado. Se eu quero 2 vezes cara, então 2 fatorial. N menos x fatorial, ou seja, 3 menos 2 fatorial, ou seja, vai ficar 1 fatorial, multiplicar por 1. Depois que eu calculei isso daqui, eu substituo isso daqui na fórmula e depois multiplico pela probabilidade de sucesso elevado o total de sucesso esperado, multiplicado pelo total de fracasso, pela probabilidade de fracasso elevado ao meu número de experimentos menos o número de experimentos que eu espero por sucesso. É chato mesmo de calcular, tá? Mas, para nossa alegria, o R calcula para a gente automaticamente. Então, é bem útil o R nessas ocasiões. Então, para deixar mais claro, eu escrevi as probabilidades de acontecer. Então, imagina aqui, ó, nessa primeira situação, eu joguei. Na primeira vez deu cara, na segunda vez deu coroa e na terceira vez deu cara. Só que nessa daqui eu joguei cara, cara, coroa. Cara, cara, cara. Coroa, cara, cara. 8 vezes. Como que eu sei que são 8 vezes? Quais que são os eventos que podem acontecer? Cara ou coroa. 2 eventos. Quantas vezes eu vou jogar eles? 3 vezes. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Ou seja, serão 8 experimentos, 8 possíveis de acontecer, eventos possíveis de acontecer. Então, eu vou pegar nesses os que deram cara 2 vezes, ou seja, aqui deu cara, cara. Aqui também deu cara, cara. Não importa a ordem, pode dar no primeiro, no segundo, no último, blá, 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 qualquer posição. Se deu 2 vezes cara, tranquilo para mim. Agora, nesse daqui, deu 3 vezes cara. Nesse daqui, deu 2 vezes cara. Beleza. Só que aqui deu coroa, coroa, cara. Opa, cara só uma vez.
não é útil para mim. Então eu vou analisar todo o meu evento, os meus eventos, e vou perceber quantos que deram 2 vezes cara. 1, 2, 3. Tranquilo. Quantos experimentos podem acontecer? 8. Ou seja, 3 dividido por 8, 37,5%. Aqui tá fácil, né? Só que imagina se você tivesse que jogar 10 vezes. 2 elevado a 10. Putz, grilo, seria muitos eventos. Seria muito complicado de você ficar escrevendo. Ah, aqui vai dar isso. Não. Eu só estou fazendo isso para elucidar para vocês. Tá bom? Imagina outro exemplo aqui. Eu tenho 2 questões e uma prova. E eu tenho em cada questão 5 alternativas. Qual que é a probabilidade de eu acertar apenas uma chutando? Suponha que o gabarito seja A e A. Então, qual que é a probabilidade de eu acertar apenas uma? Não importa, eu posso acertar uma aqui, a primeira, ou posso acertar a segunda, não importa. Então, qual que é o meu espaço? 5 eventos que podem acontecer, eu posso colocar A, B, C, D ou E, e eu vou fazer isso 2 vezes, ou seja, 5 elevado a 2, 25 vezes, 25 possibilidades. Eu tenho como acertar apenas uma vez. Ó, aqui eu acertei as 2, eu gabaritei essa prova, eu não quero, eu quero chutar e acertar uma. Então aqui, ó, acertei A, aqui também foi A, aqui eu errei tudo, tirei 0, 0, 0, aqui eu acertei 0, 0, acertei 0 e acertei 0. Então, beleza, quantas vezes eu acertei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em quantas? 25. 8 dividido por 25, ou seja, a probabilidade de eu nessa prova acertar uma chutando é de 32%. Tá bom? Imagina que você tivesse 50 alternativas ou fossem 10 questões. Seria impossível de você ficar escrevendo. É mais fácil usar a fórmula. Ou, se você tiver a possibilidade, usa um R, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? Quando que eu não preciso usar a distribuição normal? Quando eu aderir a uma ordem. Imagina que eu quero acertar a primeira e quero acertar a segunda. Poxa, aí eu só faço. Qual que é a chance de eu acertar a primeira? 1 sobre 5. E qual que é a chance de eu acertar a segunda? 1 sobre 5 também. Então, se eu multiplicar os dois, eu estou calculando o evento da intersecção dos dois. Ou seja, 1 sobre 25, eu não preciso fazer uma distribuição binomial, porque aí eu já daria uma ordem. Então, vai importar, eu tenho que acertar a primeira, eu tenho que acertar a segunda. Percebam aqui, não importa, eu acertei a primeira ou eu acertei a segunda. Não importa, eu quero acertar uma. Entenderam? Qualquer dúvida pode falar. Paralelamente às outras distribuições, eu tenho uma tabela. Então, aqui é o número de eventos. Deixa eu ver o número de eventos que vai acontecer. E qual que é o meu X? Quantos eventos que terão sucesso. Aqui é deixa eu ver, é a probabilidade de acontecer cada evento. Veja que vai até 50%. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse que jogar 9 vezes a moedinha lá, eu quisesse que apenas 3 dessem cara, então vem aqui, ó, já que uma moeda é 50%, então vem aqui, 3, aqui, ó, 16%. 16, isso. 16% de dar cara em 3, se eu jogar 9 vezes. Tá bom? Como que eu faço isso no R, Matheus? Meu Deus do céu, que negócio chato, eu sei. Bom, para vocês calcularem isso no R, eu posso, por exemplo, aqui, ó, usar a função dBinom, onde a primeira instância eu vou passar a probabilidade de sucesso, quantos eventos terão sucesso. Beleza, 2. Eu quero jogar a cara 3 vezes, que dê sucesso, vou jogar a moeda 2 vezes e que dê cara 2 vezes. Caramba, eu vou jogar a cara 3 vezes e vou querer sucesso em 2 vezes, ou seja, cara. Então, a segunda instância é a quantidade de vezes que eu vou jogar, por exemplo, a moeda, e a probabilidade de cada evento, de cara ou coroa, ou seja, 50%. Então, aqui é pontual, percebam que deu 37,5% aqui, ó.
37,5%. Não precisei ficar fazendo toda aquela conta. Só dá um comandinho aqui e perfeito. Discretamente vai calcular a probabilidade de eu acertar duas. Se eu quisesse acumulativa, meu Deus, por exemplo, se eu quisesse calcular a probabilidade de eu acertar duas ou menos. Duas caras ou menos. Então, eu posso calcular separadamente e somar elas. Vamos perceber aqui, ó, 87%. Vamos ver aqui, ó. Aqui deu cara duas vezes, aqui deu cara 3 vezes. Não é no nosso escopo. Mas só que aqui deu cara uma vez. Percebam que eu estou calculando duas ou menos. Então, aqui, uma vez. Aqui, nenhuma vez. Duas ou menos. Aqui também. Aqui também. Então, seriam 7 de 8. Se eu fizesse 7 oitavos aqui, vai dar a mesma resposta. 87,5%. Tá bom? Como que eu faço para calcular isso? Eu uso P binom. Ao invés de D binom, P binom. Tá bom? Mesmos parâmetros, só que agora a probabilidade de ser 2 ou menos. Mesma coisa. Se fosse maior que 2, eu faria com lower tail falso, tá bom? Ou seja, mais do que 3. No caso, ali vai ser um oitavo, né? Que não tem como dar mais, tipo, 4 vezes. Então, seria só esse daqui, ó. Cara, tá? 1 de 8. Ou seja, mais do que 3. 3 vezes. Tá bom? E agora, por fim, eu sei que tá muito cansativo, meu Deus do céu. Eu tenho a distribuição de Poisson. Tá. A distribuição de Poisson, ela é calculada pela probabilidade de x para x, ou seja, eu tenho a probabilidade de ocorrência de eventos em um intervalo de tempo. Imagina que eu tenha, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, dos carros. Mas, aqui, ó. Imagina que eu tenha um estudo que fale que a minha quantidade de acidentes em uma cidade de carros por dia é de 2 acidentes por dia. Percebam que eu estou aderindo a um intervalo. Ou seja, sempre que eu vou trabalhar com uma distribuição de Poisson, eu vou dar um intervalo de tempo. Tá bom? Então, qual é o meu objetivo? Qual a probabilidade de ocorrerem 3 acidentes num dia? Então, é basicamente usando a fórmula. Essa fórmula é basicamente o número de Euler, é basicamente a base dos logaritmos naturais, é 2,71828 e assim por diante, menos não, elevado a menos o lambda. Esse meu lambda é o número médio de eventos que ocorrem por dia, que no caso é 2 do meu estudo, vezes o meu lambda elevado a x. Esse x é o número de eventos que eu estou querendo calcular a probabilidade, no caso é 3, dividido por x fatorial. Também é uma fórmula bem chatinha de ficar calculando na mão. X fatorial é 3 fatorial, que vai dar 6, 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí eu vou chegar numa probabilidade, ou seja, a probabilidade de ocorrerem 3 acidentes em um dia é de 18%. Eu posso calcular isso no R apenas usando a fórmula de função depois. Sem o... Não é depois, demudo, pois. Abro parênteses. Primeiramente, qual é o valor que eu estou estimando? 3. Eu quero 3 acidentes por dia. E quantos que ocorrem por dia? 2. Exatamente o 18% que a gente calculou. Eu posso calcular 3 ou menos, que é bem similar, bem genérico, essas funções do R, bem similar com a distribuição de Poisson, ou seja, P, pois, ou seja, a probabilidade de correr em 3 ou menos é de 85%. Probabilidade de correr menos que 3, percebam que agora eu estou calculando probabilidade acumulativa de 2, não de 3, ou seja, de 2 ou menos, que é menos do que 3, né? Se parar para pensar. 67%. E mais que parâmetro lower tail. Esse Randall, pois,
R, pois aqui que eu coloquei, eu estou simulando, por exemplo, a probabilidade, ele está gerando uma distribuição de Poisson, um conjunto de Poisson, com a média igual a 2. Vamos calcular a média. Vixe, eu não dei um set seed, mas não importa. Vamos calcular a média aqui. A média 2.2, sempre esse random, R pois, ou R binom, R norm, R lambda, eu não lembro. Enfim, existem várias funções no R que ele gera números aleatórios para você estudar. Tá vendo? Ó, sempre permeia ali o 2, a média. Aqui foi um pouquinho distante porque é aleatório, tá bom? Então, basicamente isso que a gente determina pela distribuição de Poisson. A probabilidade de acontecer, nesse caso, 3 acidentes em um dia, ou 3 ou menos, ou 3 ou mais, tá bom? E eu acho que é isso. Obrigado. É isso. Tô cansado, meu Deus. Alô, Vitor? Alguém... Eu não tava falando sozinho, né, mano? Pelo amor de Deus. Não. Se tiver respondido alguma... Pessoal, temos alguma dúvida? Galera, quem tiver dúvida pode falar. Vou passar o meu e-mail aqui também, para quem quiser conversar depois. Esqueci de falar, né? Tem mais exercício para vocês, galera. No Drive ou no GitHub, para quem quiser explorar. Deixa eu ver onde que eu tava. Sábado, não. Quem quiser explorar, a aula gravada vai ser disponibilizada no canal do Catu, tá bom? Depois vê aí com as meninas ou com o Vitor. Os scripts eles estão disponibilizados no GitHub ou no Drive, tá bom? Entrem na pasta domingo, arquivos usados na aula domingo. Na pasta arquivos, você vai ter alguns CSVs que eu vou solicitar para que vocês utilizem no conjunto de exercícios. Nesse daqui, deixa eu ver, tem 19 exercícios para quem quiser praticar. Eu já fiz as respostas no arquivo chamado respostas, mão na massa RMD, mão na massa 2.rmd, tá bom? Quem tiver dúvida, não conseguir fazer algum exercício, se for fazer, né? Olhar a resposta no GitHub, abre o R e abre o notebook no R, que vocês vão ver a resposta. É bom para vocês treinarem, tá bom? E quem tiver alguma dúvida pode falar no... mandar e-mail, tá bom? Tem os códigos da aula tranquilamente, completinho. Quem não tem o meu site, tem tudo isso daqui que eu falei para vocês e um pouquinho mais. Eu vou passar de novo aí no chat. Quem quiser, documentei tudo certinho para vocês sobre o R desde o início. Tem coisa aqui que eu não falei, ó, sobre data, o pacote deployer, iterações, o operador pipe, funções, tem muitas, mas muita coisa que vocês, eu recomendo, leiam, porque pode ser útil para vocês alguma hora. Eu escrevi aqui a situação, escrevi os códigos. Quem quiser também se aprofundar sobre o conteúdo, no Drive tem um PDF chamado Bibliografia R. Creio eu que... eu vou pedir para as meninas mandarem no e-mail de vocês também, que tem referências bibliográficas que eu utilizei para formar esse curso. Tem links, o link aqui da meritocracia, lá que eu falei do Átila. Será que vai carregar? Não sei. Mas enfim, tem links de vídeos para vocês assistirem, tem sites para vocês acessarem, claro, para quem se interessar. Tem livros que eu deixei aqui para quem tiver interesse para ler. Enfim, tem muita coisa, muita coisa. No escopo desse curso, eu tentei abordar o máximo possível para que vocês pudessem se ambientalizar nessa questão de estatística, sobre análise de dados, uma breve noção do que seria esse ramo, por exemplo, da ciência de dados. A ciência de dados é um universo, tá? Se o RStudio não abriu o .rmd, Roberto... erro para não conseguir abrir o notebook. Que estranho. De qualquer forma, Roberto, se você não conseguir, tenta, se for bem crítico,
tenta reinstalar o RStudio. Se não continuar conseguindo abrir, eu testei os arquivos. Se você não conseguir abrir, entra no GitHub, que os códigos eles estão lá. Para quem não conhece o GitHub, pode entrar, você vai ter os códigos da aula, e se você clicar em, por exemplo, aqui no arquivo que eu usei das amostras, tem todo o código aqui, sem vocês precisarem baixar, abrir, na verdade, no seu R, que vai aparecer tudo comentado sobre as funções, o que cada uma significa. Eu deixei tudo aqui certinho para vocês, tá bom? De modo geral, é isso. Se quiser falar alguma coisa aí, Vitor ou Giovana, não sei. Claro, claro. Eu preciso passar algumas instruções. Primeiro, agradecer todo o pessoal que participou aqui. E, de verdade, muito bom ter esse número de pessoas. Ontem, em média, 80 pessoas num sábado à tarde. E hoje, domingo à tarde, 53 pessoas a gente bateu. E muito obrigado mesmo, de verdade. A gente fica muito feliz e realizado. E nos dá vontade de fazer isso mais vezes. Nisso, eu já vou deixar aqui os meus contatos, para caso, como eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da Unifesp, não são da EPEM, ou se tem alguém aqui que é da EPEM e tem alguma ideia de algum curso, alguma coisa que a gente possa estudar e passar para vocês, esse aí é o meu contato. E o Catu está disposto a abrir parceria, não só com quem está dentro da universidade, com os outros centros acadêmicos, mas também com quem é de fora da universidade, entendeu? Então eu queria deixar aqui, deixei aí os meus contatos e foi gravada e vai ser postada no YouTube também.